Durante a nossa vida cotidiana, encontramos compostos orgânicos por todos os lados. Por exemplo, quando estamos tomando banho, utilizamos shampoo e sabonete. Logo depois que saímos do banho, nos enxugamos e colocamos a roupa, que pode ser feita de poliéster ou nylon, ambos constituídos de polímeros sintéticos orgânicos. E além desses usos, a química orgânica tem especial relevância na área da saúde. Isso porque conhecimentos em química orgânica possibilitam estudos de fármacos, que serão utilizados para desenvolvimento de medicamentos. Mas como será que são feitos esses medicamentos? E além disso, em quais etapas do desenvolvimento de novos medicamentos a química orgânica está presente? Acompanhe essa reportagem para descobrir. Nesse copo, temos uma receita pronta para ser encapsulada, um medicamento. Como se faz um medicamento? Primeiro, se produz a molécula. Então, quimicamente falando, as grandes indústrias de síntese fazem uma rota de síntese, diversas reações químicas e chegam no final e purificam uma molécula. Produz o fármaco puro. Esse fármaco puro geralmente é um pó branco. A indústria de medicamentos compra toneladas desse pó branco e associa essa substância com excipientes. São substâncias que são inócuas ao organismo, mas que são necessárias pelo processo de produção para garantir que tenha forma, para garantir que seja adaptável ao maquinário. Já uma farmácia magistral compra matéria-prima em pequenas quantidades, não da indústria de síntese, mas de fracionadores. A farmácia magistral tem dificuldades técnicas, o que limita a produção a fazer cápsulas, líquidos, xaropes, uma ou outra forma farmacêutica básica. As formas farmacêuticas mais estruturadas, a indústria farmacêutica só que tem domínio, know-how, competência e tecnologia para fazer. No laboratório de uma farmácia magistral, o processo produtivo de medicamentos começa pela adição da matéria-prima. Entre os ingredientes, pesados para garantir medidas exatas, estão adjuvantes farmacotécnicos e os fármacos, princípio ativo da formulação, que após ser homogeneizada nesse misturador, é encapsulada, novamente pesada e colocada em frascos para atender o consumidor. E na área farmacêutica, a maior parte dos medicamentos são formados por substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas estão presentes não só na matéria-prima ativa, assim como também nos recipientes que são utilizados no que a gente chama de adjuvantes farmacotécnicos. A química orgânica é fundamental no desenvolvimento e na produção de medicamentos. Quase 100% das bases moleculares usadas nesses processos são compostos orgânicos. A gente usa, por exemplo, um pouquinho de ácido clorídrico, que não é orgânico, um ácido sulfúrico, mas é quase tudo, cadeia carbônica, é quase tudo composto orgânico. Então, quando se olha, o farmacêutico olha a estrutura molecular de cada coisa que está sendo manipulada diariamente, ele vai ver muitos anéis aromáticos, muitas cadeias cíclicas, muitos átomos de carbono e hidrogênio. Mas pensar apenas quimicamente não é suficiente para se produzir um medicamento. Muda a estrutura química dessa substância. Essa mudança de estrutura química pode inativar esse fármaco ou até mesmo formar uma substância tóxica. Então, mudanças químicas mínimas fazem alterações máximas. Em razão disso, é fundamental conhecer as características químicas das substâncias e estudar muito para prever as reações de uma síntese orgânica. Além disso, o mercado farmacêutico, de maneira geral, precisa avançar mais na descoberta de novos fármacos. Ainda precisa se extrair mais da natureza, conhecer melhor as estruturas químicas da natureza. Nós chegamos num limiar de conhecimento que está faltando um pequeno salto para uma próxima etapa. Dos biotecnológicos, por exemplo, já é um salto que está acontecendo no mercado farmacêutico. Como vimos, a indústria farmacêutica está em constante inovação, utilizando e aprimorando os conhecimentos da química orgânica, além de outros recursos diferenciais que se mostram vitais para garantir a segurança e a qualidade dos seus produtos para o consumidor. Dessa forma, ela tem um papel fundamental tanto no nosso presente como no nosso futuro. Por isso, seus conhecimentos não devem parar por aqui. Continue se aprofundando nesse tema. Bons estudos e até mais!
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Bento e estou aqui para apresentar essa web aula, essa videoaula sobre aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano, produzida pelo professor Davi Calazans. E eu queria que a gente começasse dessa forma, que a gente lembrasse, ou que se a gente se transportasse para 1900 e bolinha mesmo, uma época em que a gente até conhecia, que sabia que existia um ácido nucleico, que é o DNA, mas a gente não conhecia ainda a estrutura, não sabia para que ele servia. Quer dizer, a gente não sabia ainda como que a informação conseguia ser passada de um descendente para a prole. Quer dizer, a gente sabia que isso acontecia, mas não sabia como. Então, como que a gente descobriu isso tudo? Então, vamos fazer esse caminho que foi desenhado, e aí a gente começa por esse experimento de Griffith aqui sobre transformação bacteriana. O que acontece? A gente tem duas bactérias, as duas são patógenas, elas podem atacar o rato, no caso aqui. Só que a linhagem sem cápsula, que ela não produz uma capinha em volta dela, ela é atacada pelo sistema imune do rato e o rato vive porque ele combate aquela infecção tranquilo. A outra situação é uma linhagem dessa mesma bactéria, só que ela forma uma capinha em volta dela, que a protege do sistema imune do rato. E aí ela consegue infectar o rato e o rato morre. Uma outra situação que eles puseram no experimento que é pegar essas bactérias, matar essas bactérias por choque térmico ou de alguma forma, e injetar no camundongo. E o camundongo vive, né? Então a gente sabe que aquelas da linhagem encapsulada, quando as bactérias estão mortas, o rato consegue viver. E aí fizeram o quê? Juntaram essas duas situações dessa linhagem em que o rato vive, que é eu não estou conseguindo aqui rabiscar. Isso, agora foi. Que é essa condição, misturando essas duas condições em que o rato vive, que são as encapsuladas mortas e as sem cápsula, você esperaria que o rato vivesse, né? Claro, você está juntando duas situações em que o rato vive. E não é isso que acontece. Quando você junta essas duas, o rato morre. Por quê? Porque houve uma transformação bacteriana. A bactéria viva sem cápsula, de alguma forma, ela adquiriu essa capacidade de produzir a cápsula e de combater, e de acabar ficando mais forte e conseguir matar o rato. Então, houve uma transmissão entre uma coisa e outra. E aí ninguém também sabia direito o que era isso, se era o DNA, se era a proteína, qual foi, mas percebeu-se que dá para transferir essa informação de uma para outra. Então, isso foi um passo muito importante. Mas era o quê? Proteína ou DNA? E aí foi feito esse novo experimento de Hershey e Chase sobre o DNA carregar a informação da vida. Isso foi muito importante também, porque sempre está tudo misturado. Quando você pensa numa célula, né, ou numa bactéria, e num vírus também, está tudo lá misturado. Quer dizer, você tem proteína, você tem DNA, tudo ali, principalmente naquela época, a gente não sabia exatamente o que era o que, para que servia cada coisa. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um vírus, que é basicamente uma caixinha de proteína com um DNA dentro, sem muitas outras coisas, mais simples que uma bactéria, e eles pegaram e marcaram o fósforo, radioativamente, né? O fósforo que é usado na estrutura do DNA, e o enxofre que é usado na estrutura das proteínas, nos aminoácidos. E eles infectaram bactérias e eles foram ver onde foi parar essas marcações. E eles perceberam que o que se transmitia mais, o que se transmitia mesmo era o DNA, né, marcado. Então fica aí, foi esse experimento que demonstrou que realmente essa informação que vai ser passada para frente é o DNA e não a proteína. Isso foi muito importante, porque até aí a gente não sabia, né? Hoje em dia parece simples, porque a gente decora, mas teve que ser descoberto. Passando aí para o experimento de Biddle e Tatum, que reforçou a ideia de um gene, um polipeptídeo, o que eles fizeram? Pegaram esporos de um fungo, um bolor, causaram várias mutações e acharam uma mutação que o fungo não se desenvolvia sem um determinado aminoácido, que é a arginina. E aí que descobriram também que a transferência, um mutante que só não conseguia produzir a arginina, que é importante para a produção de proteínas, então percebeu-se que existia essa relação de se eu mutei o gene, o DNA, eu mutei o DNA
e a proteína não conseguiu ser expressa, não conseguiu ser produzida, então eu estou descobrindo aí que existe essa relação entre o DNA e a proteína. Então eu percebi, foi esse experimento que mostrou que realmente é o DNA que está, talvez, provavelmente, produzindo ou interferindo nessa proteína. Então essa ligação entre DNA e proteína ficou bem clara nesse experimento. E aí a gente descobriu, né, e conforme foi avançando, descobrimos aí realmente como é que funciona toda a parte de transcrição e tradução de DNA. Então, olhando aqui, a gente tem aí os tipos de RNA, que é o ácido nucleico que faz essa transmissão, né, essa ligação do DNA, do DNA no núcleo com o citoplasma. Então, o DNA não está diretamente produzindo a proteína, ele está servindo de base de produção para esses RNAs que eles sim vão atuar no citoplasma para a produção. Então temos o RNA mensageiro, que é o molde do próprio DNA. Temos o RNA ribossômico, que juntamente com outras proteínas formam os ribossomos, onde vai acontecer a tradução. O RNA transportador, que é quem faz a tradução do código genético de sequências de aminoácidos, de nucleotídeos para aminoácidos, lá no ribossomo. E aí vem a pergunta, então a gente sabe como é que é isso, existe essa relação de proteína com DNA, mas como que é isso? Então aí a gente chega na definição de gene, porque um gene é um trecho do DNA que consegue se expressar. E a maior parte dessa expressão gênica é feita em proteína, né? Ele pode virar apenas um RNA com alguma ação, mas também a maior parte dessa expressão é em proteína. Então esse DNA ele vai possuir uma região promotora, existem proteínas que vão se ligar ao RNA, ao DNA e fazer a fabricação do RNA, de toda essa maquinaria. Então existe toda essa maquinaria, que a gente não vai entrar aqui, mas que a gente já conhece, né? Então, e como é feita essa tradução? Esse é um exemplo simplificado. Então não é só uma sequência que vai virar um RNA. Isso é bem mais complexo. Então, exons e introns aí que estão sendo mostrados aí, só os exons que vão ser produzidos, que vão ser traduzidos até o fim, né? Perdão, aqui. Só os exons que vão acabar realmente virando um RNA mensageiro. Os introns eles vão ser cortados nesse processo de splicing. Agora, por que a gente tem esse tipo de coisa? Né? Por que um RNA que vai virar uma proteína tem que ter vários pedaços separados lá dentro do DNA, entre exons com introns no meio? Bom, o que acontece é isso, o splicing alternativo, e você ter esses pedaços separados, eles permitem que você produza muito mais proteínas, com uma quantidade menor de exons, né, ou de DNA. Então, por exemplo, você tem aí essa região que tem esses 3 exons possíveis, o exon 1, 2 e 3, então esses 3 podem ser traduzidos. E eles podem ser traduzidos de diferentes formas, formando diferentes proteínas. Muito mais do que só 3, por exemplo. Então, você poderia, potencialmente, você pode ter uma proteína só com o exon 1, outra só com o exon 2, outra só com o exon 3, ou com as combinações. Então, uma com exon 1 e 2 e outra aqui embaixo, como está mostrado aqui, entre exon 1 e 3. Então, isso aumenta a diversidade de RNAs possíveis. Então, isso é um ganho muito grande para o organismo, tá? Você economiza aí DNA, você aumenta a complexidade da informação. E falando em complexidade de informação, vamos entrar na segunda lei de Mendel, porque aí que a gente vê como esse DNA ele vai interferir além daquele espacinho da célula. Por quê? Porque as proteínas e a produção de proteínas e tudo mais, é isso que vai alterar o fenótipo das pessoas, das plantas, dos animais, quer dizer, então cores, produções de proteína e de tudo mais, tudo é controlado basicamente por proteínas e então é isso que vai dar, por exemplo, essa diferença entre cores, texturas nas ervilhas, por exemplo. Agora, como que a gente sabe que existe essa relação? Porque antes veio o Mendel e ele mostrou para a gente, olha, existe essa diferença, essa relação
entre a constituição de algo que tem lá dentro desses pais, que vai ser transmitido para os filhos, seguindo uma regra que não era tão trivial, mas que a gente consegue montar numa tabelinha assim. Então, Mendel é essa ligação entre o que a gente tem no gene, no genoma, nos alelos, que a gente descobriu depois o que são os alelos, exatamente, que é o DNA, e a expressão delas, que são os fenótipos. Então, a segunda lei, ela mostra bem isso, né? A ligação do genótipo com o fenótipo. Então, aí a gente tem essa demonstração clássica das ervilhas aí do Mendel. Existem algumas outras. Então, por exemplo, a gente colocou aqui o exemplo do periquito australiano, que tem outro tipo de... Aqui mostrando exatamente essa ligação da expressão, da proteína e como ela se liga com o fenótipo. Então, se você tem a produção de penas, as células que produzem penas, né, elas produzem essas proteínas de pigmento amarelo e os grãos de melanina. Então, se você tem um genótipo que vai ter o pigmento amarelo com grãos de melanina, a pena fica verde. Se você não tem a proteína de pigmento, ou seja, não tem um gene que faz o pigmento e tem só as de melanina, a pena vai ser azul ou roxa, e aí segue. Então, se você tem o pigmento amarelo sem a melanina, fica a pena amarela, e você tem a ausência das duas e tem a branca. Então, essa é a explicação de como o gene, ou os alelos, interferem no fenótipo dos animais e plantas e tudo mais, né? Então, essa explicação está aí, segundo a lei de Mendel, explicada, né, mais molecularmente. E existem algumas confusões aí, ou complicações, ou os sistemas mais complexos, na verdade, como a epistasia. Epistasia é quando um genótipo, um alelo vai interferir no outro. Então, a gente vê essa epistasia recessiva em camundongos, você está vendo que a distribuição não está mendeliana aí, né? Porque, e aí a gente vai ver o porquê aqui. Então, um alelo, você tem, o que vai definir a cor dos animais vão ser essas duas enzimas, esses dois precursores. E um interfere no outro. Então, se você tem o precursor 1 e a enzima 1, ela vai transformar em precursor 2, com a enzima 2, você vai ter essa coloração agude. Agora, o que acontece? Existem alguns alelos que, se você for recessivo, você não vai produzir aquela enzima e aí você corta o metabolismo todo. Então, é aí que esses genes atuam, e aí eles podem atuar de diferentes formas, não só mendelianamente, como sempre naquela tabelinha. Então, a coisa é mais complexa, né? E aí a gente tem outro exemplo também com as galinhas, que é uma epistasia diferente, que é a dominante, que se você tiver... você só vai ter uma alteração de cor se você tiver os duplos izinho, izinho, né? Então, só em izinho, izinho que você vai ter a coloração escura. Nos outros todos os fenótipos, você vai ter uma coloração branca. Então, você vê que aumenta a complexidade dessa expressão, mas Mendel, na essência, continua funcionando, que a gente começa a entender a bioquímica e começa a ver como uma proteína, um gene, atua no outro. Aqui a gente tem também a herança quantitativa em trigo, que é um outro tipo de herança. Então, o que vai depender aqui é só a quantidade de dominantes, por exemplo, né? Então, a proporção de azão e bezão vai dar cor. Então, azão, azão, bezão, bezão é o vermelho mais escuro. E azinho, bezinho, azinho, azinho, bezinho, bezinho, a mais clara. E toda a distribuição normal que existe aí no meio. Então, as mais comuns vão ser, sei lá, aí, por exemplo, vão ser aí um dominante, dois dominantes e dois recessivos, independente de qual se é A ou B, e aí você vai ter essa variação de cor aí, com essa distribuição normal. Então, a segunda lei continua valendo, apesar de não bater naquele Mendel clássico, mas ainda existe, mas a gente entende a bioquímica por trás disso, tá? E aí a gente fala de trigo, de planta, de rato, de galinha, mas e daí? Não, mas isso interfere na gente. Então, o caso clássico desse tipo de herança que a gente herda, que a gente tem, e que funciona em humanos por exemplo, grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes. Então, o grupo sanguíneo ABO é o sistema mais clássico para a gente entender isso, né? Então, eventualmente a gente precisa de doação de sangue, por exemplo, caso a gente perca sangue, mas a gente não pode receber de qualquer um. Então, a gente tem essa tabela aí, a tabela
do sistema ABO. Então, a gente tem 4 fenótipos possíveis, que é o A, o B, AB e O. E aí, do lado estão os genes, estão os alelos possíveis, né? Os genes mesmo, né? Possíveis. Então, a gente tem aí azão-azão, besão-besão e tudo mais. As combinações. Então, azão-azão vai ter os dois antígenos e tudo mais. Então, isso aí mostra que a gente está... Mendel vale para humanos também, por mais que a gente faça sempre os exemplos com ervilhas, galinhas, ratos, não sei o que não, mas o sistema AB é a aplicação disso nos humanos e mostra essa ligação do DNA e da expressão em proteínas nos humanos. E como isso interfere na doação de sangue, por exemplo, que é algo muito importante, né? Então, aí a tabela de quem pode doar para quem e tudo mais, que é esse clássico que a gente já conhece. E ainda existe o fator RH, que não só o RH, na verdade os fatores que existem são muito mais, a gente conhece mais o RH e o ABO, mas quando você vai fazer uma checagem nisso, a coisa é bem mais complexa que isso, mas esses são os mais importantes, né? E claro, as reações que a gente vai ter caso o nosso sistema imune reconheça algo como estranho, e aí causa uma série de complicações, né? Então, se o sangue do doador não é compatível, um órgão também, ele vai ter marcações que não permitam que o nosso corpo receba outro órgão de maneira tranquila. E aí, por isso que transplantes, mesmo com compatibilidade, ela não é plena, então você acaba tendo que tomar imunossupressores para o resto da vida. Então, a gente tenta sempre suprir isso. Existem doenças complicadas em que o próprio corpo, mesmo sem receber transfusões ou doações de órgãos, ele vai atacar a si próprio, que é o caso do sistema de doenças autoimunes, como o lúpus, em que o sistema imune da própria pessoa ataca as suas células. Então, isso foi uma passada bem rápida nesse tipo nesse material. Espero que você tenha entendido, compreendido essa história ligando o DNA à expressão de proteínas e fenótipos. Então, foi aí que a gente descobriu como o DNA transforma quem nós somos, em parte, pelo menos, quem nós somos. Então, espero que você tenha entendido. Bons estudos e até uma próxima. Atualmente, todas as áreas têm a tecnologia a seu favor para avançar com mais segurança. No entanto, é importante se atentar a erros do passado para evitar problemas futuros. No ramo farmacêutico, dentre os vários exemplos, temos o do princípio ativo talidomida, que após apresentar poucos efeitos colaterais, foi colocado à venda para a população e liberado, inclusive para o consumo de gestantes. Acontece que o fármaco teve um efeito colateral gravíssimo nos fetos, prejudicando mais de 10 mil pessoas com diversos problemas de saúde. A tragédia se deu da atividade biológica inesperada dos isômeros da talidomida. O lado bom foi que, a partir do fato, ocorreram mudanças que fortaleceram o ambiente regulatório e científico para o desenvolvimento e revisão de produtos médicos. Por isso, é muito importante que o farmacêutico tenha total conhecimento das normas, da ciência e dos efeitos colaterais possíveis de todo o princípio ativo. Então já sabe, né? Pesquisas e atualizações constantes são fundamentais na sua profissão. Bons estudos e até mais!
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia Rochina e eu vou apresentar para vocês essa videoaula, onde serão apresentados os conteúdos de mutações gênicas e cromossômicas, neoplasias e influência de fatores ambientais, antígenos e anticorpos. Vamos começar então com a definição do que são mutações. Mutações nada mais são do que alterações no material genético, o DNA, e elas podem acontecer tanto espontaneamente, através de erros em processos celulares, como durante a replicação celular ou na divisão celular, ou então serem induzidas por agentes mutagênicos. Elas podem acontecer tanto em células germinativas como em células somáticas, e elas são classificadas em dois tipos, as mutações gênicas e as mutações cromossômicas. Nas mutações gênicas, ocorre alteração nos genes e elas podem ocorrer por substituição, adição ou deleção de bases. Temos aqui um exemplo de uma mutação gênica por adição de bases, onde observamos então que uma base guanina foi inserida no gene aqui em questão. Nas mutações cromossômicas podem ocorrer alterações na estrutura, que são denominadas então mutações cromossômicas estruturais, ou no número de cromossomos, denominadas mutações cromossômicas numéricas. Vemos aqui um exemplo de mutação cromossômica estrutural por deleção, onde observamos que alguns segmentos do cromossomo foram deletados. Aqui temos um exemplo de mutação cromossômica numérica, onde há um cromossomo 21 a mais no indivíduo. As mutações elas podem ser benéficas, neutras ou prejudiciais ao organismo. Elas são importantíssimas para a variabilidade genética e para a evolução das espécies. E elas são responsáveis pelo surgimento de diversas doenças, como diversas síndromes. Como exemplo temos a síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, entre outras. E também pelo surgimento do câncer. Como vimos, uma das consequências das mutações é o câncer. Mas podemos usar a palavra câncer como sinônimo de tumor e de neoplasia? Não, porque essas palavras não são sinônimas. Por que não? Vamos então para a definição dessas três palavras. A neoplasia é definida como uma proliferação descontrolada das células. Já o tumor é o acúmulo de algo, levando ao aumento do tecido e pode ocorrer por reação inflamatória, aumento de fluidos ou pela proliferação descontrolada de células. Já o câncer é a neoplasia maligna. Observamos então que há neoplasias malignas e neoplasias benignas. Aqui nesse quadro temos então as diferenças entre as neoplasias benignas e as malignas. Nas neoplasias benignas, as células são diferenciadas e têm estrutura típica do tecido de origem. O crescimento é progressivo e pode regredir. As mitoses são normais e raras. A massa é bem desenvolvida e expansiva. Ela não invade nem infiltra os tecidos adjacentes e não ocorre metástase. Já nas neoplasias malignas, as células são anaplásicas, têm uma estrutura atípica e não tem diferenciação. O crescimento é rápido, as mitoses são anormais e numerosas, possuem massa pouco delimitada, infiltra os tecidos adjacentes e ocorre a metástase. Como as neoplasias são causadas por mutações, não precisamos ficar alarmados, porque temos um sistema que é capaz de corrigir esses erros, essas mutações, que é então o mecanismo de reparo do DNA. Se esse mecanismo for ineficiente ou inativo, então as mutações permanecem no organismo e vão causar os seus efeitos. Já que as neoplasias são causadas por mutações no DNA, eu faço uma pergunta. Essas mutações são causadas somente por fatores genéticos? Não. Vamos ver a seguir que as neoplasias elas podem ser causadas pelos fatores internos, que é a predisposição genética, ou a capacidade do organismo de se defender de agentes carcinogênicos, ou também por fatores externos, que são os fatores ambientais. A maioria das neoplasias é causada por fatores ambientais. Agora eu vou apresentar para vocês algumas dos fatores ambientais que podem influenciar na formação de neoplasias. Temos então o tabaco, tanto o fumo passivo como ativo, a obesidade, consequentemente a atividade física, o uso de álcool, a radiação ionizante, a alimentação, que é a ingestão de alimentos industrializados, embutidos, ricos em sal, entre outros tipos de alimentos. A radiação ultravioleta, que é a exposição ao sol, lâmpadas e câmeras de bronzeamento.
vírus e bactérias, como por exemplo o vírus Epstein-Barr e essa bactéria Helicobacter pylori. A exposição a agrotóxicos, como exemplo temos o DDT, poluição, medicamentos, hábitos sexuais. Dentro dos hábitos sexuais, a gente tem o risco de se expor a alguns vírus, como por exemplo o HPV. E a exposição ocupacional, que está relacionada então com o ambiente de trabalho. Como exemplo, a gente tem os operadores de raio-x. Vimos então que os fatores de risco ambientais estão relacionados com a exposição a agentes mutagênicos ou também com o estilo de vida dos indivíduos. Desse modo, podemos diminuir as chances de desenvolver neoplasias, evitando ou minimizando o contato com esses fatores de risco. Além disso, é importante realizar check-ups de saúde regulares e para a prevenção e para o diagnóstico precoce das neoplasias. Quando nós produzimos células neoplásicas, o nosso organismo vai tentar eliminar essas células através das células de defesa do sistema imunológico. Isso porque o nosso organismo vai entender que essas células neoplásicas são estranhas, ou seja, são antígenos, e elas precisam então ser eliminadas do organismo. O nosso sistema imune, então, vai atuar na defesa do organismo contra os agentes estranhos, os antígenos. Quando o sistema imunológico reconhece, então, esses antígenos, os glóbulos brancos vão passar, então, a produzir imunoglobulinas, também chamadas de anticorpos. E essa relação antígeno e anticorpo é bastante específica, porque para cada antígeno existe um anticorpo específico. Observamos aqui, então, um exemplo do sistema do anticorpo e dos antígenos, sendo específico, então, para somente um tipo de antígeno. Os glóbulos brancos que exercem papel mais específico na produção dos anticorpos são os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B têm a sua diferenciação na medula óssea e têm como função a produção de anticorpos específicos. Já os linfócitos T têm a sua diferenciação no timo e têm como função estimular os linfócitos B a produzir anticorpos. O complexo antígeno e anticorpo também funciona como um sinalizador para eliminar a ameaça. E durante esse processo temos a inflamação. A inflamação possui sinais facilmente reconhecidos, que são dor, calor, rubor e o turgor. E pelo conhecimento do sistema imunológico, foi possível então aprimorar o uso das vacinas e dos soros imunológicos. Temos aqui então uma tabela que apresenta as diferenças entre vacina e soro. A vacina é utilizada na prevenção, já o soro é utilizado no tratamento. A vacina contém um antígeno inativado ou atenuado. O soro contém anticorpos previamente produzidos em outro organismo. A vacina é um tipo de imunização ativa e o soro, uma imunização passiva. O nosso sistema imunológico ele é bastante eficiente no combate de diversos antígenos, mas existem algumas situações em que há uma resposta exagerada do sistema imunológico, como acontece nos casos das doenças autoimunes, onde o nosso organismo reconhece as nossas próprias moléculas como antígenos, e também nas alergias, em que o corpo reage com processos inflamatórios muito severos para antígenos que não são tão prejudiciais. Podemos minimizar a nossa exposição a diversos antígenos através de medidas bem simples, como bons hábitos de higiene. Bom, pessoal, era isso que eu tinha aqui para apresentar para vocês. Ficamos por aqui, então. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Conforme o ser humano foi evoluindo, foram sendo criadas cada vez mais demandas para ele. Isso exigiu um consumo maior das matérias-primas que vêm da natureza. Entretanto, o uso intensificado dos recursos naturais e a exploração do meio ambiente, sem planejamento e sem medidas sustentáveis, comprometem a disponibilização desses recursos. Em áreas urbanas, por exemplo, diversas atividades contribuem com a degradação ambiental, como a ocupação desordenada, a falta de saneamento e o descarte incorreto de resíduos.
Já no meio rural, a degradação ambiental pode ocorrer, entre outras formas, pelos cultivos sucessivos sem a reposição de nutrientes, pela queima de restos vegetais e pelo uso intensivo de insumos químicos. Além disso, as atividades econômicas do mundo moderno alteraram o modo de vida da população. Isso gerou impactos ainda mais negativos no meio ambiente, como a necessidade cada vez maior de se produzir energia. Diante desse cenário de intensa exploração dos recursos naturais, são necessárias medidas legais que garantam a proteção ao meio ambiente. Para isso, a legislação brasileira tem algumas regras sobre o funcionamento de atividades que utilizam recursos naturais ou que causam impacto ambiental. É nesse contexto que surgiu o licenciamento ambiental. Ele é um procedimento administrativo para legalizar a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos que causam degradação ambiental ou que utilizem algum recurso natural. Outro aparato legal é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, popularmente conhecida como Novo Código Florestal. É nessa lei que aparece a Área de Preservação Permanente, que tem a função de conservar locais frágeis. A APP é uma área protegida, podendo ser coberta ou não por vegetação nativa. A lei também traz o conceito de reserva legal, que é a porcentagem de cada propriedade a ser preservada. Aliás, é obrigatório manter parte da cobertura da vegetação nativa nessa área. Por fim, o Cadastro Ambiental Rural é um registro público eletrônico nacional obrigatório para todos os imóveis rurais. A intenção é integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Como podemos perceber, é necessária a formação de profissionais que, além da consciência ambiental, entendam sobre os conceitos abordados na legislação brasileira para a recuperação e manejo sustentável de áreas degradadas. Por isso, se aprofunde mais no assunto. Assim, você poderá tomar decisões que busquem o desenvolvimento econômico, respeitando as leis ambientais, os recursos naturais e a qualidade de vida da população. Bons estudos para você e até a próxima! Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Bento. Eu vou apresentar para vocês essa aula produzida pela professora Thalita Romanato sobre células-tronco, clonagem, DNA recombinante e bioética. É um material extenso, vamos tentar passar por ele aqui, algumas definições e entender bastante aí como é que isso funciona, como isso tudo interage, porque são temas que se interagem mesmo, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas definições, o que é célula-tronco. A célula-tronco ela tem uma diferença das outras. Ela se autorrenova, e até aí tudo bem, isso como qualquer célula, né? Mas o que ela tem de diferente? Ela consegue gerar filhas, né, células filhas que não vão ser como a própria mãe, né, como a célula originária. Isso que diferencia a célula-tronco. Então ela pode produzir outros tipos celulares. E aí a gente tem 3 tipos desse tipo de células, né? E isso vai depender do tipo de potencialidade dela ou da origem dela. Células-tronco embrionárias, que são as do embrião, que são as que realmente a gente pode chamar de totipotentes, as células que podem gerar qualquer tipo de tecido, as células-tronco teciduais ou adultas, que elas têm uma limitação, elas não conseguem virar qualquer coisa, porque ela já está um pouco diferenciada naquele tecido onde ela está, e as induzidas, que a gente vai definir mais para frente o que são. Então, as embrionárias, como eu falei, elas estão nos primeiros estágios do embrião, cerca de 5 dias após a formação, no estágio de blastocisto, né, que são aí pluripotentes ou totipotentes, qualquer tipo de célula do organismo. Todos nós já fomos células embrionárias totipotentes e veja a diversidade de tecidos que nós temos, então elas são
totipotentes mesmo, né? Tudo nosso veio delas. As células-tronco adultas, aí elas já têm uma limitação porque elas já estão, até certo ponto, diferenciadas. Elas estão ali nos tecidos para manter, né, para ter a manutenção da saúde e da sobrevivência. Então, quando você faz um corte, por exemplo, as células-tronco adultas que estão no epitélio vão se reproduzir, vão cobrir ali cumprir ali a função de cobrir aquele espaço que ficou faltando. Então, mas elas não são totipotentes, elas são só multipotentes. E aí um exemplo, então uma célula-tronco neuronal, ela já é uma célula neuronal, então ela só vai conseguir produzir células filhas ligadas aí ao sistema neural. Então, as suas células especializadas vão ser neurônios, interneurônios. Então, ela tem uma diversidade aí de células diferenciadas, mas ela não consegue virar um cardiomiócito, por exemplo, uma célula do coração, tá? As pluripotentes induzidas, elas até que quebram um pouco isso. Se você pegar uma célula adulta daquelas e der um tratamento químico nela, que foi descoberto pelo Yamanaka, que foi um pesquisador importantíssimo, você consegue fazer com que ela seja pluripotente, praticamente uma célula embrionária, com capacidade de virar qualquer tecido. Isso foi uma revolução na biologia celular, porque você parou de precisar de embriões, por exemplo, para experimentos de desenvolvimento, para diferenciação de células. Então, elas foram... Então, por essa reprogramação, você consegue fazer células, pegar uma célula adulta e regredir ela para um estágio menos diferenciado e poder, de uma célula de pele, produzir células de fígado, cardiomiócitos, né, de coração, e neurônios até, inclusive, tá? E existem dois tipos de clonagem. Isso às vezes causa confusão. A clonagem reprodutiva e a clonagem molecular. Então, para a gente não esquecer, vamos dar uma olhada. A reprodutiva é como a clonagem da ovelha Dolly, tá? É aquela clonagem dos gêmeos univitelíneos, por exemplo, a clonagem das bactérias que se dividem, né, e produzem um clone idêntico a elas. Então, no caso da ovelha Dolly, os cientistas retiraram o núcleo de uma célula somática de uma ovelha e colocaram dentro de um óvulo sem núcleo de uma outra ovelha. E aí foi dado um choque, você dá um choquinho naquilo, injeta no útero de uma outra ovelha, depois que ele já está se dividindo, e você vai ter duas ovelhas com o mesmo DNA. Isso é um clone. Assim como bactérias que se dividem, assim como uma hidra que por brotamento gera outra hidra com o DNA idêntico a ela, tá? Clonagem reprodutiva. Existe a clonagem molecular. A clonagem molecular, a gente vai fazer isso. É a mesma coisa quando a gente quer amplificar os genes, né? A gente quer amplificar genes e colocar genes dentro de um organismo ou outro para ter isso em quantidade, para poder trabalhar com eles. Então, a clonagem molecular é uma importante ferramenta usada pelos cientistas para entender melhor o papel de determinados genes no desenvolvimento de doenças. Por exemplo, não só isso, tá? É mais amplo que isso a clonagem. A clonagem é essa técnica de você... É o que muita gente também costuma usar como sinônimo, eu não sei se é o ideal, mas como engenharia genética. É isso, é você picotar genes, colocar genes em outras células e fazer elas se reproduzirem e amplificarem aquele DNA, tá? Então aí tem um exemplo gráfico aí, que está no nosso material também. Então você insere genes e você vai ter a propagação desses genes para células filhas, né? O que a gente vai chamar de clones depois. Para trabalhar com esse DNA dessa forma, as técnicas envolvidas nisso, de picotar DNA, extrair DNA, amplificar DNA, inserir DNA nas células, tudo isso é o que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. Que é isso, é trabalhar com esses fragmentos de DNA, tirar de um organismo, colocar em outro, amplificar e tudo mais. Então, a combinação desse material genético gera o chamado vetor, então a gente pode montar sequências com diferentes genes de diferentes organismos num pedaço de DNA, inserir isso no organismo, que é o que a gente vai chamar de hospedeiro, e utilizar a maquinária de replicação. Ou seja, uma bactéria ou qualquer outro organismo vai conseguir ler o DNA e produzir qualquer gene que a gente queira dentro dele, tá?
Esses fragmentos de DNA a gente consegue a partir de quebra ou clivagem de uma molécula de DNA original. Para isso a gente usa enzimas de restrição, tá? Ou endonucleases, que eu vou mostrar já graficamente, fica mais fácil, tá? E outras proteínas, como por exemplo ligases. Então vamos dar uma olhada agora então nisso, que isso sim é importante. Quem trabalha com biologia molecular vive isso aqui, tá? O que é isso? Isso é um plasmídio. É o que a gente usa para carregar e para montar genes, para montar transgênicos, para fazer terapias gênicas. A gente usa isso. O que é isso? É um pedaço de DNA que, por ser um pedaço de DNA e por ter um sistema de origem aí, como a gente vê esse ORI aqui, isso aqui, qualquer célula viva vai entender isso. Ela vai conseguir ler esse DNA e vai conseguir replicar esse DNA, vai conseguir fazer RNA mensageiro que vai produzir proteína. Então, isso é a base do que a gente vai trabalhar, tá? Tem essa origem de replicação, que é o que vai fazer a célula entender que ela tem que produzir aquilo. Logo depois, a gente tem esse polylinker. O que é o polylinker? Aqui é onde estão as enzimas de restrição. Então, o que a gente aprendeu com o tempo? Que algumas bactérias conseguem produzir algumas enzimas que conseguem cortar trechos bem específicos em determinada sequência só do DNA, que a gente pode ver aqui do lado. Então, como se diz? Aqui estão as sequências que essas enzimas vão identificar. Então, essa enzima HPA1, ela só vai cortar o DNA se ela encontrar essa sequência aqui, né? Essa sequência aqui, GTATAC. Então, a proteína, ela encontra ela vai se ligar a esse pedacinho aqui e vai cortar. Então, eu consigo cortar o DNA. Eu consigo cortar e colocar outra coisa dentro. Isso é o básico mais importante de como trabalhar com DNA, com biologia molecular, tá? É com isso que se trabalha no laboratório dia e noite. Então, a outra aqui, essa proteína EcoR1, ela vai identificar essa sequência específica, vai cortar aqui. Então, com isso, a gente consegue cortar diferentes posições e colocar depois ali diferentes genes, tá? Tendo esses plasmídios, a gente consegue colocá-los dentro de bactérias, dentro de células vegetais, células de mamíferos, por exemplo, e é isso que a gente usa como base da engenharia genética, tá? Então, a gente tendo esse plasmídio, né, aí de novo, mostrando aqui um plasmídio já com a nossa sequência, né, inserida, aí o que eu faço? Se eu precisar desse gene em quantidade, eu ponho em bactérias e vou cultivar essas bactérias, elas vão se reproduzir, vão amplificar o meu trechinho aqui, ó, milhares de vezes, e aí eu consigo extrair esse DNA dessas bactérias, tá? É assim que a gente consegue quantidade do nosso gene. E existe toda uma questão de você transformar essa célula. Quando a gente consegue colocar o DNA dentro de uma célula, a gente chama isso de transformação. E aí a gente vai ter essa célula como nosso vetor. Se for numa bactéria, a gente pode amplificar, ou se for já dentro de um organismo, como a gente está mostrando aí, pode ser já para a produção da proteína. Então, eu posso injetar esse vetor. Então, aqui está mostrando de novo a construção, né? Então, eu tenho esse vetor com essa sequência promotora, que é aquela origem, né, que vai dar o sinal de que a célula precisa produzir aquilo. Eu insiro o meu gene, e aí eu posso colocar, por exemplo, numa célula de planta, eu quero que a cenoura produza, sei lá, vitamina A, e aí eu posso colocar esse gene aqui e as células vão produzir a proteína. É para isso que a gente usa a técnica de DNA recombinante, para a produção de proteínas de interesse, né? Para ter em quantidade esse DNA, uma das técnicas que a gente usa para trabalhar com esse DNA, né, para poder colocar dentro das células, a gente às vezes precisa de uma quantidade boa de DNA, ou mesmo para identificar se o nosso gene entrou ou não. Eu preciso ver se o DNA está lá, se aquele gene está lá. Como que a gente faz isso? PCR. Então, vamos já mostrar o desenho aqui para não ter erro. Então, eu tenho a região que eu quero amplificar, que eu já tenho por sequenciamento qual é essa região. O que eu vou fazer? Eu desenho, e é isso mesmo, a gente desenha, a gente
monta uma sequenciazinha de DNA que vai ser complementar a uma bordinha, né, do gene que a gente quer trabalhar e outra da outra bordinha, né? Então a gente esquenta esse DNA, ele vai se soltar jogando esses primers, né, essas sequenciazinhas que vão iniciar o processo de replicação. Aí você vai ter a partir daqui uma fita aqui, a partir daqui uma fita aqui, tá? Faz esse processo várias vezes, depois de um tempo você vai ter aqui, ó, aquela sequência como essa anterior, você vai ter de novo aqui replicada, né? Só que você vai ter agora 4 cópias, né? Da sequência toda, né? Da dupla fita. Faz mais um ciclo, você vai ter mais ainda, vai ter 8. E assim por diante, você tem uma quantidade gigantesca do trecho específico que você quer, tá bom? Isso é o PCR, tá? Técnica importantíssima, tanto para identificar se o nosso gene está lá, porque daí eu consigo ver depois, correndo um gel, fazendo de várias formas, eu consigo ver se ele está produzindo em quantidade esse DNA, é porque ele está lá. Então, ok, eu identifiquei que esse gene está dentro da minha célula, por exemplo. Ou eu posso usar isso mesmo em bactéria, eu posso usar isso mesmo num tubinho para ter só esse DNA em quantidade para poder colocar dentro de uma bactéria, dentro de uma célula, tá? Técnica importante, PCR. Com essas técnicas a gente tem trabalhado muito, a gente tem quebrado algumas coisas que nunca nós quebramos antes, como por exemplo a capacidade de alterar embriões humanos, alterar células humanas, ou alterar até como a humanidade vai se reproduzir daqui para frente, digamos assim. Porque se nós inserimos um DNA dentro de uma célula, de um espermatozoide ou de um óvulo, se uma célula, se um organismo, né, se um ser humano ou outro organismo tiver um gene inserido por nós, dentro das células progenitoras de espermatozoide, ela vai produzir espermatozoides ou óvulos com aquele DNA específico que a gente injetou ali. E isso vai ficar na população para sempre, ou por um bom tempo, não para sempre, mas por um bom tempo. Isso altera, a gente está alterando geneticamente, diretamente, a evolução humana e de outros animais. Quer dizer, então é uma coisa pesada, importante, a gente tem que pensar sobre isso, a gente não pode fazer sem discutir com a sociedade, não pode ser decidido dentro do laboratório. Por isso é importante estudar ética na ciência. Então a ética na ciência é um assunto que gera discussões complexas, pois não existe ainda uma legislação que abranja todos os dilemas, porque a gente está descobrindo coisas novas a cada dia. A própria definição de ética varia muito entre os autores, então não é algo simples, mas que tem que estar sempre sendo discutido. Uma definição aqui que a Thalita colocou é a de Mota, que a ética é um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vivem, garantindo assim o bem-estar social. E as biotecnologias, elas agitam esse bem-estar social, por isso que a gente tem que estar discutindo, por isso que existe a bioética, que é o que vai colocar a biotecnologia dentro da discussão ética, né? Então a bioética surgiu pela necessidade de um estudo mais aprofundado sobre questões éticas envolvidas na manipulação da biotecnologia. E ela vai ser aplicada em diversas áreas, como biológicas e médicas, com alguns dilemas como utilização de células-tronco, clonagem humana, patente de genes e manipulação da informação genética. Então, esses são alguns exemplos, né? Como, por exemplo, o uso de célula-tronco, clonagem ou edição de genes para a criação de super seres humanos, né? O doping genético. Existe uma série de questões aí que tem que ser discutidas e que a gente não vai nem tentar esgotar aqui dentro, tá? Então, outra questão é de patentes de genes. A gente pode fazer uma patente, ser dono de um gene natural. No Brasil isso não é possível, mas existem aí iniciativas para isso. Então fica uma questão aí importante para vocês, que é essa: será que devemos deixar a ciência com liberdade total para suas pesquisas, mesmo que as aplicações decorrentes de seus resultados possam comprometer o bem comum? A resposta é não, porque isso tem que ser super discutido, tá? Mas é importante a gente ver o papel da ciência nisso e como a sociedade vai interagir com a ciência com a sociedade, tá? Esse foi um apanhado geral sobre essas técnicas e discussões, espero que tenha ajudado. Um abraço, bons estudos e até mais.